dele vai faltar o Renato, você falar Só vai mandar colocar em lista própria. Boa tarde a todos, vereadores, vereadora, pessoal que nos assiste aí pelas redes sociais, muito boa tarde. Solicito ao senhor secretário que proceda com o registro de presença dos senhores vereadores em lista própria. Solicito ao senhor vereador Robson Cruz que faça a leitura bíblica. Pode falar aí mesmo. Certo, Aline? Coloca perto, tá? Pode ir. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus. Salmos 69, 29. Amém. Havendo número legal, em nome de Deus e da comunidade, declaro aberta a presente sessão e iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão extraordinária foi convocada especificamente para apreciação e julgamento de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro 2001, 2002 e 2003, de responsabilidade do senhor Getúlio Manuel Loureiro. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do projeto de decretos legislativos número 60, 61 e 62, referente às contas da gestão do exercício financeiro de 2001, 2002 e 2003, de responsabilidade do senhor Getúlio Manuel Loureiro. Projeto de decreto legislativo número 60, dispõe sobre o julgamento das contas do senhor Getúlio Manuel Loureiro relativas ao exercício financeiro de 2001. Artigo 1º, ficam rejeitadas as contas do senhor Getúlio Manuel Loureiro referente ao exercício financeiro de 2001, também em conformidade com o parecer prévio 130/2005 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios. Artigo 3º, revoga-se as disposições contrárias. Assina o projeto a Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de decreto legislativo número 61, dispõe sobre o julgamento das contas do senhor Getúlio Manuel Loureiro relativas ao exercício financeiro de 2002. Artigo 1º. Ficam revogadas as contas do senhor Getúlio Manuel Loureiro referente ao exercício financeiro de 2002, também em conformidade com o parecer prévio número 133/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios. Artigo 3º, revoga-se as disposições em contrário. Assina o projeto de decreto legislativo a Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de decreto legislativo 62, que dispõe sobre o julgamento das contas do senhor Getúlio Manuel Loureiro relativas ao exercício financeiro de 2003. Artigo 1º, ficam rejeitadas as contas do senhor Getúlio Manuel Loureiro referente ao exercício financeiro de 2003, também em conformidade com o parecer prévio número 141/2007 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios. Artigo 3º, revoga-se as disposições em contrário. Assina o projeto a Comissão de Finanças e Orçamento. Convido o vereador Fagner Ferreira da Fonseca, que relatou o processo de prestação de contas de 2001, junto à Comissão de Orçamentos e Finanças, que terá até 15 minutos para fazer suas considerações. Bom dia a todos. Em especial, cumprimento aos nobres colegas vereadores que venham nessa sessão extraordinária para votação e julgamento das contas de um ex-prefeito aqui da cidade. Também cumprimento com meu cordial boa tarde aos funcionários da Câmara Municipal que se fazem presente, membros da sociedade civil e ao pessoal que está nos assistindo de casa. Bom,
nós vamos falar, nesse primeiro momento, do projeto de decreto sobre as contas de 2001. Nós identificamos, basicamente, junto com o Tribunal de Contas, questões relacionadas a um pagamento maior e também ao regime geral de previdência. Regime geral de previdência não é uma novidade para nós, que estamos analisando contas aí de mais de 20 anos de administração, né? Essa de 2001 aí com 24 anos de atraso. O Tribunal de Contas mandou parecer sobre essas contas, parecer 130 em 2005, relatando principalmente essas duas divergências. Nós sabemos que o Tribunal de Contas está distante da nossa cidade, não conhece a nossa realidade, e eu acredito que aqui, né, muitos dos vereadores que hoje estão julgando as contas do Getúlio, nessa época, com certeza não eram vereadores, mas às vezes não tinham nem ainda consciência política, até por questões de idade e tudo mais. Gabriel mesmo, que é o nosso, né, mais novo aí, não tinha essa perspectiva. Então, mais de 2 décadas atrás, nós tínhamos uma equipe, um controle um pouco menos eficiente a respeito das coisas. Mas identificamos aqui, ainda junto com o Tribunal de Contas, alguns desses problemas. De qualquer forma, são problemas superáveis e que têm condições de serem justificados. Nós vamos ter aí também a fala do próprio ex-prefeito, que vai explicar um pouquinho para a gente como que procedeu na época, mas, apesar de os pareceres estarem colocados como rejeição, a gente acredita que é possível aí, né, uma conciliação em relação ao que foi apurado e o que acontecia de fato na sociedade, na cidade e na época em que a prefeitura foi administrada. Em relação a 2001, esses são os fatos. Alguém tem alguma pergunta? Okay. Vai fazer só de um em um mesmo, né? De um em um à medida que for passando. Eu convido o senhor Getúlio Manuel Loureiro, que terá até 15 minutos para fazer suas alegações com garantia dos direitos fundamentais, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, conforme artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. Doutor, se o senhor quiser usar a palavra e fazer a defesa das 3 contas ao mesmo tempo, porque isso não vai ter que voltar aí 3 vezes. Se o plenário concordar, então, de acordo, doutor, fica à vontade. Só tem 15 minutos. Primeiramente, uma boa tarde. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, estender esses cumprimentos a todos os vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar o público aqui presente e dizer, de antemão, a minha introdução, falar para vocês de onde eu vim e aonde eu cheguei e aonde eu estou, né? Bom, eu sou lá do interior de Aracruz, minha mãe costureira, meu pai agricultor. Eu comecei minha vida com 12 anos de idade como feirante, naquela época podia menor trabalhar, né? Hoje não pode mais. Com 16 anos de idade comecei a dar aula de inglês, eu virei professor. Com 16 para 17 passei no vestibular na UFS, escola pública, sempre estudei em escola pública, graças a Deus. Formei médico. Quando estudante, dava aula e estudava, não tinha pretensões de ser prefeito. Quando cheguei em São Gabriel da Palha, continuei dando aula no Rio Barbosa e fui, como médico, fui secretário de saúde do Dário Martinelli, depois fui do Luiz Pereira e fui diretor dos 2 hospitais, tanto Fernando Serra quanto do Santa Rita. Tivemos bons avanços na saúde nessa época. Desde o início que eu cheguei aqui, eu tinha uma vontade de ser prefeito.
mas não tinha noção do que era ser prefeito. E nem noção de como eu iria pegar a prefeitura quando eu assumi. Assumi numa situação difícil, né? Um ex-colega prefeito preso, peguei as finanças com problemas, muitos problemas, muitas dívidas, e no momento em que eu assumi, a minha pretensão naquele momento era ser o vice e não o prefeito. Aí eu tive, como o prefeito eleito foi assumir a Assembleia como deputado, fiquei eu como prefeito. Não imaginava que eu ia encontrar situações como eu encontrei. Mas Deus me deu força. O Salmo 91, todo dia eu lia para poder me dar força, para poder conseguir galgar aquelas dificuldades, que eram muitas. Vamos falar do município. O município estava negativado, no Cadim, Serasa, com muitas dívidas, com excesso de funcionários, uma situação meio complicada. O Estado estava refém da Assembleia, José Carlos Grátis, dando isenção para todo mundo. Com isso, a arrecadação do Estado foi lá embaixo, e isso aí caía em cima do município. Em cima disso, eu inaugurei a Lei de Responsabilidade Fiscal, que era a febre do momento. Só se falava nisso. Agora vai acabar a corrupção, vai acabar tudo. Agora tem a lei. Então, as pessoas que estavam trabalhando nesse sentido começaram a ser mais sistemáticos com os gestores. E eu, médico, entendia muito pouco de finanças, ou quase nada de política, assumi, né, com muita coragem. Fizemos um trabalho, aí tem escrito aqui, porque ele infringiu a lei de responsabilidade fiscal. Como assim? Gastou mais do que arrecada com relação a funcionário. Porque naquela época, como a arrecadação era tão pequena, quando você recebia num mês um valor, no outro mês o valor ia lá embaixo. Não tinha como você fazer uma adequação financeira para você suprir as necessidades do município. Bom, o primeiro impasse que eu peguei, que está aqui nas contas, foi com relação ao salário de prefeito. O salário de prefeito foi aprovado pela Câmara anterior, né? E isso aí, como houve um equívoco na data, o Tribunal de Contas condenou que eu devolvesse todo o meu salário, ou parte do salário, para poder devolver a parte do salário. Para vocês ver o tamanho da dificuldade que a gente começou a enfrentar. Teve vereador que, quando soube que a gente tem que devolver o salário dele, passou mal, deu infarto e até faleceu. Ficou doente. Quando chegavam as intimações para ele ter que devolver dinheiro, a situação foi complicada nesse sentido. Hoje não tem mais problema. Hoje os vereadores podem até alterar esse salário de prefeito até durante o mandato, não tem problema nenhum. Mas naquela época, deu problema. Então as coisas mudaram. A própria lei de responsabilidade fiscal hoje está mais frouxa do que naquela época. Aquela época era muito rigor. Bom, uma outra particularidade que eu vi aqui é com relação à contribuição do regime geral. Naquela época, está o Zé Roca aqui, que é testemunha disso, o município estava devendo, era uma dívida muito grande com o governo federal com relação ao regime geral. Eu, inclusive, consegui resgatar parte desse dinheiro lá em Brasília e devolvia eles aos funcionários. Foi rateado entre eles. Concorda comigo, Zé Roque? Então, isso aí foi o que eu fiz. E aí, como existia um anseio muito grande dos funcionários em instalar o regime próprio. E a gente fez isso com muito sacrifício. Fizemos um cálculo atuarial com o Banco do Brasil, coisa séria, bem feita, para poder ser descontado as coisas com o seu devido rigor, para que os funcionários aposentados não ficassem a ver navios, ou que a prefeitura tivesse
ter 2 folhas de pagamento. Por isso que foi criado o regime próprio. Então, isso aí, toda vez que eles iam julgar minhas contas, esses 2 itens, paulada, né? Entendeu? E, de antemão, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz com vocês, com essa casa, porque está me dando, pela primeira vez, oportunidade de me defender. É muito fácil acusar as pessoas sem a pessoa se defender. Isso aí é ilegítimo. Ninguém pode ser acusado e condenado sem ter o direito de defesa. Hoje, vocês estão me dando uma prerrogativa legal e moral, porque até então, essas contas, do jeito que foram reprovadas, para mim, era imoral. Porque a equipe técnica falava que as contas passavam. Chegava na equipe política, reprovava. Então, para mim, isso era uma questão moral. Que tecnicamente aprovava, vai lá com os políticos da casa lá, reprovavam. Então, aquilo ali me deixava muito indignado. Mas perseverança e paciência foi o que eu tive. Esperança que esse dia ia acontecer. Esse dia é muito importante para mim e para minha família. Porque no meu mandato não houve desvio de dinheiro, eu não me enriqueci, muito pelo contrário, empobreci, saí de lá devendo a faculdade dos meus filhos, fui várias vezes nas faculdades para pedir, pelo amor de Deus, não deixe meus filhos estudarem. Assim que eu sair da prefeitura, eu vou pagar, assim como eu fiz. Fui trabalhar em 5 municípios. Por eu ter feito isso, fui condenado a devolver o dinheiro que eu recebi também, porque eu não podia trabalhar em muitos municípios. Trabalhar nesse país era um problema, era um crime. Então, mas graças a Deus, consegui pagar minhas contas, pagar minhas dívidas. E não saí da prefeitura, prefeito ficou rico, de jeito nenhum. Mas também pobre, ninguém falou não, que eu fiquei, entendeu? Mas que, graças a Deus, Deus me deu uma profissão e que eu procuro zelar por ela, porque, graças a Deus, eu sou muito bom naquilo que eu faço, como médico. E há políticos que nunca deveriam ser médicos, e médicos que nunca deveriam ser políticos. E eu optei por ser médico, que, para mim, eu sou muito mais útil à sociedade, ao ser humano, como médico, do que como político. Mas gosto da política, não vou negar para vocês. O outro fator, que eu acho também, que eu estou até com o boné aqui, do Cicobi, eu gosto muito do Cicobi, eu acho que o nosso município aqui é uma bandeira que nos enaltece, faz a gente crescer. E o próprio... fui assim, recomendado a não ter conta no Cicobi. Não arrecadar, eu não pagava nada no Cicobi. A gente recebia impostos no Cicobi. A gente tinha que dar uma moral para um banco que é nosso. A gente tinha que dar uma moral para esse banco. Eu realmente migrei para o Banesp quando o Paulo Arthur chegou e falou: Getúlio, me ajuda. Porque na época do Zé Inácio, o Zé Carlos Grátis, mas o Carlos Guilherme Lima, eles iriam comprar o Banesp. O Banesp dava lucro para eles, só não estava dando lucro para o Estado. Eu prometi a Deus que eu ia chegar aqui, não ia citar nomes, mas infelizmente tive que citar. Eles iam comprar o Banesp, mas aí o Paulo Arthur entrou, mudou a figura, vão fortalecer o Banesp, foi aonde o Banesp criou perna de novo. Mas o Banesp estava na hora de fechar as portas. Foi aonde eu estava dando a moral para o Cicobi, que é o banco nosso aqui, da nossa cidade. Aí eu não pude, eu tive que tirar as contas do Cicobi, porque eu fui condenado pelo Tribunal de Contas a retirar essas contas. Um outro fator que houve muita divergência é com relação ao inventário de patrimônio. Eu nunca peguei patrimônio da prefeitura para mim, para nada, nem quero, entendeu? Aí houve umas contas que fizeram lá, que deu uma diferença de R$516, está aqui nos autos. Isso aí para você ter uma ideia. O que eu tenho com isso, como prefeito, que deu uma diferença no patrimônio da prefeitura de R$516. Então, você foi condenado tecnicamente. Aí depois, não foi condenado tecnicamente, porque foi uma coisa que não é obsoleta. Mas
o plenário dos conselheiros, os homens mais honestos desse país, reprovaram. Eu tive um alento muito grande, porque eu fui procurar o juiz. Doutor, olha isso aqui, doutor. Getúlio, fica tranquilo, dorme tranquilo, sua consciência está tranquila. Essas coisas que estão aqui são todas defensáveis. Você não roubou nada, não desviou nada, não ficou rico. Você só fez o bem para o município. E eu tenho minha consciência tranquila, que, gente, eu fiz um bem para esse município, um bem, porque eu fui um cara que entrei na prefeitura sem interesse em permanecer lá. Procurei fazer o melhor para o município. Aqui tinha esportes, nosso Gabrielão tinha futebol de primeira divisão, tinha 2 hospitais funcionando, tinha parto, tinha cirurgia. Eu mesmo, sem receber diretamente, 232 cirurgias. Lógico que tinha que ter alguém receber aquela cirurgia. É pequenininha, mas era do Sul. O doutor Henrique recebia, o doutor Jacimar recebia. E eles passavam para mim, depois, me davam, que era meu de direito. Mas trabalhei em Nova Venécia como plantonista, para poder ganhar um trocado, para poder ajudar a pagar a faculdade dos meus filhos. Eu tenho a minha consciência tranquila, que de dinheiro público, nenhum deles foi para minha conta. Nem para a conta de familiar meu, nem para a conta de laranja nenhum. Fizemos um trabalho desse sentido, e que eu quero aqui pedir a vocês, né, que analisem com consciência, com o coração limpo, sabendo que vocês, aprovando essas contas, vocês não estão trazendo nada de ruim para o município. Vocês não estão dando prejuízo ao município, não. Muito pelo contrário. Vocês estão dando apoio a uma pessoa que trabalhou direito, que ama São Gabriel, tanto amo que meus filhos todos nasceram aqui. E aqui também eu já fiz mais de 8 mil partos eu fiz aqui em São Gabriel. Então, meus amigos, eu vou me encerrar por aqui e quero agradecer a Deus por esse momento, porque essa é a única oportunidade que eu estou tendo de defender as minhas. Dá para falar ainda na outras contas? Isso. Encerrou? Obrigado, Getúlio. Se os companheiros concordarem, eu vou deixar o Fagner relatar as outras 2 contas, a gente vota as 3 de vez. O que vocês acham? O Zé Roque quer falar, né, Zé Roque? Zé Roque vai falar, Fagner, depois você fecha, então. Então, peraí, então. Encerradas as alegações, coloco o parecer prévio 130 e o projeto de decreto legislativo 60 em discussão. Então, o projeto está em discussão, o vereador Fagner vai fazer logo o 60, 61 e 62. Após consulta verbal do nosso departamento jurídico, podemos fazer aqui um consolidado, então, tanto do parecer número 133 para o ano de 2002, do Tribunal de Contas, quanto o parecer 141 para o ano de 2003. Basicamente, nesses 2 anos, o que houve foram ausência de envios, extratos, divergências de balanço patrimonial e restos a pagar, como o Getúlio bem pontuou, né? Divergência e variação aí do balanço, excedeu o limite de pessoal um pouquinho, na faixa um pouco mais de 3%. Pagamento, como ele aqui se defendeu em relação à parte de subsídio, né? Fixação errada. Nós tivemos aí, então, né, alguns problemas relacionados à parte administrativa em termos técnicos.
É bom lembrar que, nessa época, ele pegou o início da Lei de Responsabilidade Fiscal. As equipes da prefeitura estavam bastante ainda no início desse tipo de procedimento. E dá para perceber, pelo que foi relatado e o que consta nos pareceres, que houve muito problema em relação a essa capacidade de entrega e de consolidação de números entre ambas as casas. Basicamente, esse é o cerne da questão que permeia todas as contas aí entre 2001 e 2003, bem defendidas aqui pelo Getúlio. Como vai ser minha última fala em relação à relatoria, vou agradecer a equipe que me ajudou lá na Câmara a tecer aí os nossos pareceres, em especial aqui a pessoa do Joaquim. A gente sabe que gostaríamos de fazer isso de uma maneira um pouco diferente, mas, como o Getúlio bem pontuou aqui, a parte política sempre interfere um pouco no trabalho que a gente desenvolve. Então, como o nosso voto hoje é político, nós vamos tratar esses 3 anos dessa maneira. Agradeço aos colegas aí pela paciência e atenção e vamos seguir em frente. Obrigado. Ainda em discussão, vereador Zé Roque. Excelentíssimo senhor presidente Aguilar, mesa diretora, vereadora, vereadores, eu vivi para estar vendo isso hoje. Eu fui vereador na época que o Getúlio foi prefeito. E eu sei do tanto da dificuldade que esse homem passou lá na prefeitura municipal. Tanto é que ele mesmo falou aqui, eu não estava preparado para ser prefeito. Ele queria tanto contribuir com o São Gabriel da Palha que aceitou a ser candidato a vice, depois acabou caindo nas costas dele, uma administração que não foi fácil, tivemos muitos embates lá, né, Getúlio, muitas dificuldades, mas eu quero destacar algumas qualidades do Getúlio aqui. Primeiro, a humildade. Ele até esqueceu de falar que São Gabriel realizou o sonho de uma faculdade aqui, foi na época dele, que ele conseguiu trazer para cá. O Getúlio foi tão humilde com os servidores não quiseram, mas ele ofertou 32% dividido em 3 vezes, o servidor não quis. O reajuste de 32% que o Getúlio quis na época. O Getúlio, se ele não é o mais, eu falo porque é até hoje ainda, um dos homens mais trabalhadores de São Gabriel da Palha. Esse sim merece o título de cidadão gabrielense. Eu acredito que já tem, Getúlio, se não tiver está dado, vou dar para você, já tem. Você fez esse São Gabriel crescer. Fez os seus filhos gostarem de São Gabriel da Palha. Eles fazem de tudo para estar por perto, para trabalhando por aqui afora. Então o Getúlio foi uma pessoa que sempre quis ajudar todo mundo. E nós estamos aqui tratando da rejeição do Tribunal de Contas, aí não tem dolo em nada. Não existe o dolo, a vontade de roubar, de desviar nada, são erros técnicos, né, que a lei exigia e o tribunal condenou. Mas eu penso que nós temos que estar junto agora com o Getúlio, agradecendo pelo tempo que você assumiu São Gabriel da Palha. Não era fácil, eu sabia que o Getúlio saía, virava a noite fora para trabalhar, porque a família dele dependia disso, o salário de prefeito não ajudava, né, para formar os filhos que ele formou, a família que ele formou para São Gabriel da Palha. Então, assim, eu estou sendo prova viva disso, para os colegas vereadores, pedindo o apoio para rejeitar esses pareceres do Tribunal de Contas, porque eu acompanhei a vida do Getúlio, eu sei o tanto que esse homem trabalhou, eu sei o tanto que ele trabalha por São Gabriel da Palha. Pode ser negro, branco, preto, pobre, rico, de qualquer um, ele atende todo mundo, atende até hoje da mesma forma e vai continuar atendendo por muitos anos. Então, Getúlio, além de ter sido o prefeito meu, que eu fui vereador lá, junto com ele em 2021, é esse homem aí que todo mundo conhece em São Gabriel da Palha, e ninguém tem isso aqui, ó, uma unha, para falar mal do Getúlio em São Gabriel da Palha. Né? Ele continua trabalhando, isso aí eu falo para ele, de vez em quando, ele continua trabalhando ainda mais ainda do que ele trabalhava há 23, 24, 25 anos atrás, e uma vontade grande
de ajudar São Gabriel da Palha. O Getúlio tem uma vontade grande de voltar a trazer os partos em São Gabriel da Palha, infelizmente não traz. Ele fala, Zé Roque, eu faço sozinho esse negócio, mas hoje não pode fazer sozinho mais, né, Getúlio? Mas eu sei assim, você contribuiu muito e vai contribuir muito mais ainda para o nosso São Gabriel da Palha. Eu gostaria de pedir aos vereadores que ajudassem ele a tirar esse peso das costas dele, que ele não é merecedor disso que está passando por aqui. Getúlio, eu fiquei vivo para ver a sua oportunidade de ter vindo aqui se defender. E você sabe que eu te amo também, e foi meu prefeito. Valeu, obrigado. Vereador Léo Bragato. Eu também quero agradecer aqui a todos os colegas, cumprimentar o nosso ex-prefeito Getúlio, dizer que eu também, Getúlio, né? Eu fui vereador com você, né? Eu assumi meu primeiro mandato no lugar do vereador Irildo Canal, fui colega do Zé Roque, e essas lembranças são boas. E a gente sabe que passar pelo cargo de prefeito tem que ter... É um desafio muito grande. E a gente sabe que esse julgamento, às vezes, no tribunal, a gente respeita todos os técnicos, porque eles estudam para isso, como o senhor também estudou para ser esse excelente médico que o senhor é para a sociedade. Mas aqui a gente também tem que te agradecer pela sua passagem no cargo de prefeito, porque, vamos falar, a gente sai, às vezes, da nossa profissão, como você tinha a sua, para assumir um risco que não é seu sozinho, mas você vai lá e assume. E agora a gente precisa de analisar, né, todas essas contas, parabenizar aí a comissão que trabalhou junto com os nossos técnicos da Câmara e vai fazer esse julgamento aqui agora, e eu tenho certeza que a justiça será feita. Então, parabéns pela sua humildade de vir aqui, né, contar a sua história e também contar a sua intenção quando você passou pela prefeitura. E isso a gente sabe, porque a gente está aqui todo dia lutando por um município melhor. E para a gente fazer esse município melhor, tem que ter o debate, tem que ter a discussão, porque é assim que nós vamos tentar ficar no melhor caminho possível para que nós não erramos. Então, muito obrigado e seguimos em frente. Ainda em discussão, vereador Fabiano, Fagner. Pronto. Aproveitando agora, não no papel de relator, mas aqui, vereador como meus nobres colegas, quero parabenizar o Getúlio pela excelente defesa. Veio aqui pessoalmente se defender, não mandou representante, advogado, nada, participou da sessão efetivamente. A despeito das questões técnicas, a gente sabe, como os outros já bem explicaram aqui, Zé Roque, Léo, que existe as minúcias, né, onde os técnicos se apegam, mas no julgamento político, nós focamos geralmente no que consideramos dolo, como o Léo bem levantou, e fica óbvio na sua pessoa, na vida, no que você demonstrou e no que aconteceu após você ser prefeito, né? Como você bem pontuou, não enriqueceu com prefeitura, ao contrário, e eu sei o que é isso, porque meu pai foi prefeito e ele também teve uma diminuição drástica aí do patrimônio durante os 4 anos deles, a gente perdeu 75% que a gente tinha, foi... Realmente, nesse sentido, você seguiu esse modelo, foi nessa direção, e a gente sabe que, independente do preparo de cada um, prefeitura é uma missão, aquilo ali, né, não é qualquer um que enfrenta. Zé Roque bem pontuou que as circunstâncias te levaram à cadeira, não era uma coisa que você queria por vaidade, nem nada do tipo. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Você fez o meu parto, inclusive, né? Nasci pelas suas mãos, Fabiano. E fico feliz de estar aqui hoje como relator das suas contas, podendo estar nesse momento aqui, trazendo um pouco de luz às questões técnicas e conversando com os parceiros para isso ser julgado. Nossa Câmara Municipal tinha várias décadas, né, de contas de prefeito paradas. Nós
percebemos isso assim que entramos e começamos aí. Quero agradecer de coração aqui, não só a mesa diretora que embarcou nessa comigo, foi uma das primeiras coisas que eu falei em janeiro, dia 1º de janeiro, quando a gente chegou, eu falei, gente, vamos limpar as contas, vamos votar as contas de todo mundo que está parado. E, como vocês sabiam, vários prefeitos tinham contas aí, né? No seu caso mesmo, mais de 2 décadas parado na casa. Acho que isso traz para a gente um respaldo no Tribunal de Contas, porque mostra que nós estamos realmente, né, desenvolvendo um trabalho diferenciado para evitar até que isso seja usado de forma política contra os ex-prefeitos que passaram aí pela casa. Então, assim, me sinto honrado de estar aqui fazendo isso, não só pelas suas contas, mas pelas contas dos outros ex-prefeitos, e agradeço aqui a cada um vereador, Léo, Gabriel, Zé Roque, a Lúcia, o Renato, o Orian, Robinho, o Edinho, o Disseu e, dessa vez, o Brás, que está aqui com a gente, e o Fabiano e a Aguilar, por terem embarcado nessa para a gente realmente zerar as contas de ex-prefeito nessa casa, tornando a Câmara de São Gabriel uma Câmara 100% com o ticketzinho verde de novo lá no tribunal, sem nenhuma pendência de contas de ex-prefeito. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade a cada colega, né, por ter embarcado nessa. Robinho. Boa tarde, presidente. Getúlio, para mim também está sendo uma honra poder fazer parte desse momento. Não é orgulhoso, não é orgulho para mim estar votando, né, a sua liberdade política, mas é o orgulho de poder fazer parte desse novo grupo de vereadores eleito aqui, né? Temos vereadores Léo Bragato, Zé Roque, Getulinho, que se retirou para dar espaço ao Brás, né? Mas isso mostra a força dessa nova Câmara de Vereadores, conforme Zé Roque mesmo disse, né? Ele é muito grato a Deus por estar vivo, para poder te dar esse apoio nesse momento, mas vivo na política, né, Zé Roque? Né? É uma espera, né, trabalhando aí, pedindo o entendimento da população. Quem somos nós para julgar que alguém não pode errar quando não se comete corrupção? Né? Você não cometeu nenhum dano de desvio de dinheiro público, né? Então a gente está aqui sim para votar essas contas de São Gabriel da Palha, começar uma nova história política, trazer de volta a vontade de fazer política. Eu não quero ser mais candidato, mas eu quero participar com a alma limpa. Eu não devo nada, cabeça erguida, né? Porque alguém um dia reconheceu que o meu trabalho foi justo e que a justiça não foi justa comigo, né? Então a gente está aqui, agradeço os vereadores, a compreensão de todos. Isso aí, obrigado. Pois não. E talvez assim, né, Fagner não tem essa informação, tá, Fagner? Mas os processos de todos que estavam na Câmara no nosso mandato, a gente não tinha condição de colocar para votar para não acontecer o que aconteceu com Getúlio. Nós precisamos de mudar o nosso regimento para que esse momento de defesa e tudo mais pudesse acontecer. Então, assim, votar as contas, né, dos prefeitos que estão ali é importante, mas a gente tinha que ter um rito correto, senão a gente não poderia estar fazendo isso aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador Léo. Vereador Fabiano, com a palavra. Uma boa tarde a todos, nobres colegas, colega vereadora, doutor, meu carinho, tá? Principalmente porque foi através das suas mãos que eu conheci esse mundo. Dia 13 de maio de 1981, às 11 horas da noite, minha mãe em trabalho de parto chegou no Hospital Fernando Serra, né, o nosso antigo hospital, e ali o doutor levou ela para o centro cirúrgico e realizou uma cesariana. E ela me conta que, pelo fato do Getúlio ser novo no município, todo mundo tinha medo, né, de ter filho com Getúlio. E ela falou que já chegou lá no hospital falando que estava morrendo de dor justamente para ele não segurar, para ter parto normal, para forçar ele levar para cesariana. E ela mentiu para o senhor, tá? Ela falou que estava com dor e não estava nada. Era só para nascer mesmo, porque já tinha dado os 9 meses.
Mas assim, a história de São Gabriel da Palha, ela vem se repetindo na vida da gente, né? Dr. Getúlio fez o parto da minha mãe quando eu nasci. Depois, mais tarde, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos junto no mesmo hospital ao qual eu nasci, ao qual ele trabalhou ao longo de uma vida, a qual ele fez centenas e centenas de partos, e centenas de gabrielenses puderam nascer através das mãos do Dr. Getúlio. E hoje nasce nas mãos de médicos lá em Colatina, ou até mesmo pelas estradas, né, doutor? Mas assim, é um privilégio poder ouvir você se defendendo e ter a certeza de que naqueles tempos, né, apesar de ser pequeno e tudo mais, mas eu me recordo, não eram tempos fáceis, eram tempos muito difíceis, precários, onde os municípios recebiam poucos recursos. O imposto que o município tinha era curto para poder arcar com todas as despesas. Então fica aqui a minha palavra e a minha concordância em recusar o parecer do Tribunal de Contas e votar a favor da sua gestão, a favor de você, a favor das suas contas. O vereador Braz tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de falar, Getúlio, a seu respeito. Como o Léo falou aí, o Zé Roque, eu fui vereador também, um pequeno período que eu era suplente. Eu assumi um períodozinho, se eu não me engano, no lugar do Mirias, na sua época. Então eu não poderia deixar de falar também. E hoje, não é o Getúlio que está ganhando. Hoje quem está ganhando é São Gabriel da Palha. Está ganhando por tudo que você fez, por todos. Eu tenho certeza que cada família aqui representada, você já pôde ajudar. Sem falar também da sua época, o valor que recebia a prefeitura de impostos que seria pago, que seria bem pequeno na época, que a gente recorda, é uma diferença enorme. E ainda você fez o que você... Bastante coisa ainda, que nem o Zé Roque citou ainda, que trouxe para cá também a faculdade. Então eu tenho certeza aqui que todos os votos vai ser na sua pessoa, porque você merece e trabalhou para isso. Obrigado, Getúlio. Um abraço aí a todos. Obrigado, vereador Braz. Como ainda está em discussão, eu também vou falar aqui o apreço que eu tenho pelo Getúlio e vou pedir aos nobres colegas que votem para rejeição do parecer 130 e do projeto de decreto legislativo 060. Informo aos senhores vereadores que o parecer prévio do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por decisão de 2/3, ou seja, 9 votos dos membros da Câmara Municipal, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 57, Lei Orgânica do Município, artigo 368 do Regimento Interno. Informo que será nula a votação em que haja votado o vereador impedido nos termos do artigo 66, artigo 128, parágrafo e artigo 307 desse regimento, da forma do inciso 2º do artigo, parágrafo 2º do artigo 368 do Regimento Interno. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para votarem a matéria. Em votação, o parecer 130 e 2005 e o projeto de decreto legislativo 60 de 2025. Vereador Braz. Eu voto contra o parecer e a favor das contas do Getúlio. Gabriel Canal. Meu voto é contra o parecer e a favor das contas do Dr. Getúlio. Vereador Disseu. Eu voto contra o parecer e a favor das contas do Dr. Getúlio.
Edinho. Eu voto contra o parecer e a favor de aprovação das contas, doutor Getúlio. Vereador Aguilar. Voto contra os pareceres e a favor da aprovação das contas, doutor Getúlio. Fabiano Osh. Pode falar aí. Eu voto contra o parecer e a favor das contas do doutor Getúlio. Vereador Fagner. Voto contra os pareceres e a favor das contas do doutor Getúlio. Vereador Zé Roque. Eu voto contra o parecer e a favor das contas do Getúlio. Vereador Léo Bragato. Contra o parecer e a favor das contas. Vereadora Lúcia Estrela. Voto contra o parecer e a favor das contas do Dr. Getúlio. Vereador Ian. Voto contra o parecer e a favor das contas do Dr. Getúlio. Vereador Renato. Contra os pareceres e a favor das contas do Dr. Getúlio. Vereador Robinho. Contra os pareceres e a favor das contas do Dr. Getúlio. Considerando a rejeição do parecer 130 de 2005 e do decreto legislativo número 60 de 2025, a mesa diretora elaborará o respectivo decreto legislativo na forma como foi votado na presente sessão. Algum vereador, se desejar justificar o seu voto aí, o momento é oportuno. Não havendo, daremos sequência. Pois não, vereador Renato? Eu gostaria, Getúlio, em primeira mão, agradecer pelos serviços que o senhor tem prestado ao nosso município, tá? Como profissional, excelente profissional, e o senhor não merecia ter as contas rejeitadas. Como já foi feito, o vereador Fag e o doutor Getúlio fez a defesa, eu vou colocar agora em discussão o parecer 133 e o projeto de decreto legislativo 61, da outra conta, relativa às contas de 2002. Esse é o momento. Se não tiver, daremos sequência. Informo aos senhores vereadores que o parecer prévio do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 de 9 votos dos membros da Câmara Municipal, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 57 da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno. Informo que será nula a votação em que haja votado o vereador nos termos do artigo 66, artigo 128, artigo 307 desse regimento, na forma do parágrafo 2º do artigo 368 do Regimento Interno. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para votarem a matéria. Em votação, o parecer 133 e o projeto de decreto legislativo 61 de 2025. Vereador Braz. Voto contra o tribunal e a favor do Dr. Getúlio Manuel Loureiro. Vereador Gabriel Canal. Voto contra o parecer e a favor das contas. Vereador Disseu. Voto contra o parecer a favor das contas, doutor Getúlio. Vereador Edinho. Contra o parecer e a favor das contas do doutor Getúlio. Vereador Aguilar. Contra os pareceres e a favor da conta do doutor Getúlio. Vereador Fabiano Osh. Contra o parecer e a favor das contas do doutor Getúlio. Vereador Fagner. Contra os pareceres e a favor das contas do doutor Getúlio. Vereador José Roque. Contra o parecer e a favor das contas do doutor Getúlio. Vereador Léo Bragato. Contra os pareceres e a favor da conta. Vereadora Lúcia Estrela.
Voto contra os apareceres e a favor das contas, doutor Getúlio. Vereador Orian. Contra o parecer e a favor das contas do doutor Getúlio. Vereador Renato. Contra os pareceres e a favor das contas do doutor Getúlio. Vereador Robinho. Contra os pareceres e a favor das contas do doutor Getúlio. Considerando a rejeição do parecer 133 de 2006, do decreto legislativo 61 de 2025, a mesa diretora elaborará o respectivo decreto legislativo na forma como foi votado na presente sessão. Coloco agora em discussão o parecer prévio 141 e o projeto de decreto legislativo 62 de 2025. Em discussão. Informo aos senhores vereadores que o parecer prévio do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara, ou seja, 9 votos, de acordo com os artigos já citados da Lei Orgânica e do Regimento Interno. Informo que será nula a votação caso o vereador seja impedido de votar nos termos também aqui do artigo 66, artigo 128, artigo 307 do Regimento Interno na forma do artigo 308. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para votarem a matéria. Em votação, o parecer 141 e o projeto de decreto legislativo 62. Vereador Braz. Voto contra o parecer do Tribunal de Contas e a favor das contas do doutor Getúlio Manuel Loureiro. Vereador Gabriel Canal. Voto contra o parecer e a favor das contas. Vereador Dirceu Bossoni. Voto contra o parecer e a favor das contas, doutor Getúlio. Vereador Edinho. Voto contra o parecer e a favor da conta, doutor Getúlio. Vereador Aguilar. Contra os pareceres e a favor das contas, doutor Getúlio. Vereador Fabiano Oste. Contra os pareceres e a favor das contas. Vereador Fagner. Voto contra os pareceres e a favor das contas. Vereador Zé Roque. Contra o parecer e a favor das contas. Vereador Léo Bragato. Contra os pareceres e a favor da conta. Vereadora Lúcia Estrela. Contra os apareceres e a favor da conta. Vereador Orian. Contra os pareceres a favor do doutor Getúlio. Vereador Renato. Voto contra o parecer e a favor das contas do doutor Getúlio. Vereador Robinho. Voto contra o parecer e a favor das contas. Considerando a rejeição do parecer 141/205 de 2005 e do decreto legislativo 62 de 2025, a mesa diretora elaborará o respectivo decreto legislativo na forma como foi votado a presente sessão. Alguém quer justificar o voto? Esse é o momento, estamos encerrando a nossa sessão. Não havendo outras matérias constantes na pauta, declaro encerrada a presente sessão extraordinária de julgamento de prestação de contas anual referentes aos exercícios financeiros 2001, 2002 e 2003 e convido os senhores vereadores e a população em geral para a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no dia 15 de setembro do ano em curso. Dessa vez, excepcionalmente na escola Maria Celeste Torresani Storck, na hora regimental. Então, essa escola não poderá ceder, porque vai ter outro evento aqui, então a gente vai fazer lá. Eu vou pedir aos vereadores encarecidamente, não marque nada para esse dia e chegue na hora, porque senão a gente vai ficar aí... Não olha cara feia, não.